Olá, meus amigos do YouTube. Estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos sobre esse último final de semana, já entrando nesse começo de semana. O nosso último pós-planejamento foi dia 11 de manhã, falando sobre a semana passada. Então, falaremos sobre o final de semana, 11, 12, 13 e também o início, como eu falei, dessa semana. Eu não consegui trabalhar todos os jogos que eu gostaria. Foi uma época de festividade aqui na nossa cidade, Festa da Glória. É uma festividade que para a cidade inteira, né? Então é muito comum a gente ir com a família, aproveitar. Então, dias à noite ali de Campeonato Brasileiro, jogo isolado, Série B, eram dias que eu descartei para poder aproveitar um pouco a família. Mas consegui trabalhar bastante na parte da manhã na Copa da Alemanha e também alguns jogos do campeonato inglês, tá? Então vamos começar com o City Burnley, que marcou praticamente ali o retorno da Premier League, o campeão da primeira divisão contra o campeão da segunda, né? Um estilo de jogo do Burnley na segunda divisão muito parecido com o que o City faz na primeira, mas obviamente cumpriu-se o esperado aqui na expectativa, era de que o City, de maior investimento, de maior qualidade, um time que ganhou a tríplice coroa, não deixasse o Burnley se assanhar, botar as asinhas de fora, e o Burnley não conseguiu ficar nem com 35% da posse, 34% só. Apesar de ter sido um jogo de muita posse do City e de muita finalização e tudo mais, eu achei que não foi um massacre como eu esperava. Tá? Na verdade, o Burnley não veio para ser massacrado, né? Mas a gente sempre, quando quer trabalhar jogos do City, a gente quer um massacre ainda maior. Mas o que pegou nesse jogo não foi nem a questão do massacre, foi a agilidade ou a rapidez que saiu o primeiro gol. O Haaland fez o primeiro gol aos 4 minutos e eu não estava dentro do mercado. E aí entra aquela discussão, né? Pô, se eu tivesse entrado pré-live, eu teria pego o gol. Só que depende muito do seu estilo. Eu, particularmente, sou um cara que gosto de criar a minha leitura com paciência. Primeiro, eu vou ver a minha defesa, né? Sempre que eu vou trabalhar um back favorito, a primeira coisa que eu quero olhar é como está o meu comportamento defensivo. Porque antes de pegar um gol a favor, eu quero não tomar um gol contra. Eu não quero tomar um gol contra. Então eu preciso ver como que está o meu comportamento defensivo, as minhas linhas, como é que eu trabalho na recuperação pós-perda, como é que eu me recomponho depois de uma posse de bola, onde meus zagueiros sobem para poder tentar cabecear. Tudo isso importa para mim. Então, o que eu optei? Optei por não entrar, porque eu ainda estava construindo a minha leitura e o Haaland fez o primeiro gol. E aí eu não fiz mais nada, né? Daria para ter trabalhado outras metodologias aqui, daria para ter trabalhado contra o Burnley já perdendo o jogo, uma cotação mais alta, eu não tenho problema nenhum de trabalhar esse tipo de situação, mas acabei não trabalhando, tá? Então, para quem trabalhou o jogo do City, quem conseguiu ter essa leitura mais ágil, não tem erro aqui, tá? Essa é questão de perfil. Mas confirmou-se uma vitória do City contra a equipe do Burnley. Outro jogo interessante, outros jogos interessantes, né, foram os jogos da Copa da Alemanha de manhã. O Saarbrücken eliminou o Karlsruhe. Esse jogo, o time do Karlsruhe, ele partiu para cima depois de empatar e acabou tomando um gol no final. Foi uma leitura bem tranquila aqui em relação a trabalhar mercado de gols no final, muita exposição. Isso tem acontecido com frequência na Copa da Alemanha, tá? Pelo menos nessa primeira fase foi assim. O final do jogo tem dado muito mais oportunidade do que o início, até porque as cotações são bem esmagadas, né? Aqui no jogo do Hannover contra o Sandhausen, mais uma situação de oportunidade para gols no final, né? Aqui um empate 2-2 da equipe do Sandhausen. Depois o Hannover voltou à frente do placar 3-2 e depois de novo o Sandhausen empatou. Acabou que a equipe do Sandhausen se classificou nos penais. Então mais um jogo bom. O Gladbach com o Bersenbruck foi humilhação, né? Porque aqui a gente tinha um nível de diferença muito grande das equipes e das divisões, mas ainda assim com gols aqui no final. E Schalke e Braunschweig, esse jogo ele poderia ter saído mais gols no final, confesso, mas também apareceu aqui um golzinho do Schalke no fim. O Braunschweig perdendo por 2-1, né, tomou a virada, veio para cima igual um maluco com o apoio da torcida e o gol do Schalke acabou saindo lá no finalzinho. Então, a Copa da Alemanha tem sido bom para esses fundamentos aqui. Tá? Deixa eu ver se... O Braga fez um bom início de jogo, marcou o seu gol ali. Eu acho que tinha padrão para pegar esse gol, pelo menos no Lei Famalicão. Mas logo depois do gol do Braga, o Famalicão chegou de forma muito perigosa, já era um motivo para fechar a posição.
E depois, no segundo tempo, o Braga irreconhecível, administrando, tentando aproveitar alguns contra-ataques, acabou tomando uma virada lá no finalzinho. E os times portugueses, olha, essa primeira rodada para os times portugueses, assim, de elite ali, não foram tão boas. Vamos comentar isso daí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me esqueci. A Arábia Saudita é a febre do momento, né? Acho que se a gente ficar de fora disso daqui, é um pouco, sei lá, não sei se é um pouco cabeça dura da nossa parte. O time do Al Ahly conta com jogadores de muita expressão no cenário mundial. Vamos dar uma olhada aqui juntos. Eu vou mostrar para vocês como tá a situação aqui do Al Ahly, e eu acho que vale a pena ficar de olho nesse time, tá? Olha só as contratações do Al Ahly. O Mahrez do City, Firmino do Liverpool, o Saint-Maximin que veio do Newcastle. De jogadores de ataque, acho que é isso. Depois temos o Franck Kessié, jogou no Milan, jogou no Barcelona. Quem mais? Aqui embaixo, Roger Ibanez, que estava na Roma. O Alios, que jogou na Turquia, que é da seleção da Macedônia, muito bom jogador do lado esquerdo. O Eduard Mendy, goleiro do Chelsea. Então é uma panela, dependendo. Eu até cheguei a comentar no planejamento que a gente já fez no YouTube. Dependendo do adversário, dá para olhar essa panela com carinho, tá? Sendo bem sincero. E o Al Ahly joga, se eu não me engano, hoje ou amanhã. Então dá pra gente ficar de olho nisso. Campeonato da Arábia Saudita, não sei se vai ter uma liquidez decente, mas com essa quantidade de estrelas chegando, vale a pena ficar de olho, tá? Sabadão lotado de jogos, do jeito que a gente gosta, né? Eu tava até com saudade disso. Vamos voltar lá na Copa da Alemanha. Eu comecei por aqui. O Hertha passou pelo Jena, sem muita burocracia. Aqui não teve gol no final. O Stuttgart venceu também sem gol no final, construiu o resultado. O jogo do Kiel eu fiquei em prejuízo, me posicionei aqui numa longuíssima exposição. Parecia um jogo para pelo menos 5, 6, 7 gols, mas acabou que foram só 2, muitos espaços. E olha, eu vou falar para vocês, esse Gutersloh, cara, ele deu trabalho pro Kiel. Ele poderia ter empatado esse jogo várias vezes, mas acabou tomando um gol no final. O Nuremberg passou o carro, nem deu para fazer nada aqui por conta das cotações. E mesma coisa o Leverkusen. Esse jogo para mim foi o melhor do sábado de manhã. Vitória Colônia e Bremen. O Bremen tomou um vermelho logo nos primeiros minutos, depois fez o gol. Tomou um empate. Tava com muita cara de virada esse jogo já depois do empate, esse momento de pressão aqui em cima da equipe do Vitória. O Bremen conseguiu um pênalti com o Füllkrug, fez 2-1. Depois o Colônia empatou aos 79 e no último lance do jogo praticamente ele virou. Então o Bremen da primeira divisão eliminado para um time da terceira divisão e deu para trabalhar essa recuperação de resultado aqui. Daria para trabalhar gols também, tá? O mercado de gols aqui foi bem interessante. Também trabalhei gols no jogo do Dortmund com o Scott Mines. E parece estranho, né? Porque o jogo começou com uma odd de 1-0-1, você pensa, não vai ter oportunidade. Mas ao longo do jogo, nesse momento aqui de hiato entre o quarto gol do Dortmund e o quinto, dos 57 aos 79, o mercado ele deu uma esfriada, então as cotações começaram a subir. E aí foi aquela máxima, né, de aproveitar muito mais os mercados de gols no final do que propriamente no início. Também foi muito bom. O Bielefeld com o Bochum, esse jogo decepcionou um pouquinho, apesar de ter tido um gol aqui no final. Poderia ter saído mais. Furt venceu o Hollersche, o Mais venceu o Elversberg por 1-0. Isso aqui era a expectativa, né, de ver um Elversberg um pouco mais combatível para cima do Mainz. O Elversberg que é um bom time da segunda divisão, mas o melhor jogador foi o goleiro da equipe. Dá para ver que o Mainz poderia ter vencido esse jogo por muito mais, aproveitando o trocadilho. Aqui o do Sporting, mais um time português que deu uma complicada, começou muito bem fazendo 2 gols, assim como o Braga saiu na frente, tomou um empate e só foi conseguir fazer um gol lá no finalzinho com o Paulinho, tá? Então, muito cuidado, os times portugueses. Tem alguma máxima, um amigo comentou no YouTube, de que quando um time grande de Portugal perde, parece que o outro relaxa e ele tende a perder também. Mas enfim, passou aperto aqui a equipe do Sport. Esse time do PSG eu trouxe para a gente fazer uma anotação. Esse time com o Luiz Henrique, ele vai dar trabalho. Porque já saiu os medalhões.
O PSG, ele tem uma característica com o Luiz Henrique agora de ter muita posse de bola. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Quase 80% de posse. Foram muitas finalizações. Eu gostei demais da contratação do Gonçalo Ramos. Não sei se o Mbappé vai estar por aqui, mas provavelmente o Mbappé vai estar nesse time para fornecer essa bola para alimentar o Gonçalo Ramos, tá? Gostei do Skriniar também, que é um bom jogador de defesa. Enfim, eu acho que esse time do PSG vai ser mais aproveitável em relação a trading e apostas do que no ano passado. Até porque ele vai causar menos euforia por não ter tantas estrelas e talvez ele dê uma oportunidade melhor de odd. Nesse caso empatou, mas ele produziu pra caramba pra poder ganhar. Esse é aquele tipo de jogo que se você estivesse trabalhando no primeiro tempo um back favorito e não pegou o gol, tudo bem, paciência, né? Provavelmente você ficou com um prejuízo pequenininho, não tomou o gol também. É aquele tipo de situação, né? Dependendo de onde você pegou essa cotação aqui, 1,40 é baixo. Por isso que a gente fala, a aposta não é sobre acertar muito. Ah, eu acerto muito, eu sou muito bom. Que tipo de cotação você acerta muito? 1,20, 1,10, 1,5, 1,70, 2, 1,80? Depende. Né? Por isso que a gente fala, a aposta não é sobre acertar muito. Ah, eu sou muito bom, eu acerto pra caramba. Mas depende da cotação, meu caro. Né? Acertar o over 0,5 é muito mole. A maioria dos jogos vai sair. O problema é a sua odd média no longo prazo. Entendeu? Deu até uma discussão essa semana aí por conta de gente imediatista, né? Eu sempre gosto de trazer esse assunto para vocês. Gente, a aposta é longo prazo. Não é porque um cenário que era bom pra caralho não te deu lucro, que esse cenário ele era ruim, ou então que você não pode repetir isso. Pelo contrário, você tem que repetir. Esse jogo do PSG, por exemplo. Esse cenário do primeiro tempo aqui, muito provavelmente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro tempo. Olha aí. O Lorient chutou uma vez para fora. Foram 5 escanteios do PSG, nenhuma grande chance, tudo bem. Mas me parece aqui um domínio muito bom. O mercado provavelmente não mexeu. Você deve ter tomado ali, vai, alguns ticks de prejuízo só. Paciência. É esse cenário que você quer. Menos risco para cima do mandante ou do favorito e muita pressão do mesmo. Então é isso daí, não tenho o que inventar, tá? Na Premier League, o Arsenal com um padrão muito forte para cima do Forest. Aqui dava para ter pego esses gols aqui do Nketiah e do Bukayo Saka. Saudades desse back favorito, né, na Inglaterra. Você vê que ele vai aumentando, ele vai acelerando. Dava para ter trabalhado assim também no Lay Force, mas aí a cotação já era um pouco mais alta. Percebe, ó? Cotação baixa. Ah, até eu tenho medo de cotação baixa. No trade é diferente. Eu sempre convido vocês a fazerem o meu curso. No trade, esse tipo de cotação aqui não assusta. Por quê? Porque o mercado ele vai andando de lado. Ele não vai descer. Cotação muito esmagada não vai descer mercado. Mas ele vai andar de lado. Se ele vai andar de lado, se você está dentro, se você não estiver tomando situação de perigo, você vai estar andando de lado com ele, pô. Vai estar ali esperando o gol. Entendeu? É lógico. Se você ficar dentro de um mercado como esse e o seu time começar a tomar perigo, o mercado vai começar a subir. Aquelas cotações ali, elas são caras, aquelas odds. Se você ficar comprando aqueles ticks ali, é caro. Você tem que estar a favor de um mercado estabilizado. Isso vai acontecer só no primeiro tempo, sempre. Tá bom? Mais um jogo da Premier League só pra gente passar. 2, né? O Brighton contra o Luton, muito bom de trabalhar gols por aqui. Muito bom no segundo tempo. Muito bom mesmo. O Luton vindo pra cima igual um maluco do Brighton e o Brighton aproveitando. Gostei demais do João Pedro, tá? Achei uma excelente contratação da equipe do Brighton. Vai fazer muito gol esse menino no Brighton. E mais um massacre aqui do Newcastle. Newcastle que não mudou nada da temporada passada pra essa. Tá jogando muita bola mesmo, tá? Gostei demais. Vale ficar de olho para os próximos jogos. Aqui um prejuízo que eu tomei. Não me posicionei no mercado de gols no primeiro tempo, até porque o Dani Olmo já fez o primeiro gol logo no início. Não peguei mais nada aqui no segundo tempo. Achei que faltou mais exposição do Bayern aqui para me posicionar. E a cotação também não estava muito boa. Esperei para trabalhar um over à frente no segundo tempo. E peguei aqui o gol do... Desculpa. Esperei para pegar um over limite no segundo tempo. Não tinha pego esse gol do Olmo, porque a odd ainda estava baixa, e peguei depois do gol do Olmo, do 3-0, ou seja, busquei um 3-1 ou um 4-0. Tive situação de perigo? Tive. 2 claríssimas de gol. Fiquei satisfeito? Fiquei. Fim. Essa é a discussão. Entendeu? Ah, mas deu prejuízo. Paciência. As posições boas que você toma, elas vão te dar prejuízo também. Você não vai ter lucro o tempo todo. A diferença é, se eu fizer
um over limite, na odd que eu entrei, nesse mesmo cenário, 20, 30, 40, 50 vezes eu vou ganhar dinheiro. Porque eu tive situações cara a cara com o goleiro 2 vezes. E isso é uma situação muito, muito, muito boa. Entendeu? Tem situações na Bundesliga 2 que às vezes eu tenho uma situação de perigo e já falei isso pra vocês, já fico satisfeito. Nessa aqui teve 2, se eu não me engano. 2 ou 3, mas eu acho que foram 2. E tá tudo bem. Ah, mas não saiu o gol. Paciência. Eu tava lá. O jogador tava lá na frente do goleiro e a partir daí é ele, a bola e o goleiro. Não depende mais de mim. Agora, se eu entrasse depois do 3-0 no over limite e o jogo morresse, o Leipzig começasse a fazer aquela murrinha no contra-ataque, ah não, vou levar a bola pra bandeirinha, ah não, eu vou ficar tocando bola, ah o Bayern já desistiu, aí ia ser uma entrada de merda. Aí, se eu não conseguisse fechar a posição, e na próxima vez eu ia ter achado uma entrada ruim, da próxima vez eu não ia repetir, ou ia ficar com receio, entendeu? Ah, mas e se tivesse dado lucro? E se durante aquela murrinha, ó, presta atenção, e se durante aquela murrinha ali no último lance do jogo, o Leipzig estava fazendo nada, mas aí um jogador entrou dentro da área, pênalti nele. Já me aconteceu isso, de ter entrado numa posição, a posição ter sido uma merda e saído um gol por conta de um pênalti aleatório. Eu achei essa posição ruim? Óbvio que eu achei ruim. Eu achei esse lucro ruim? Óbvio que não. Lucro é sempre bom, principalmente no nosso bolso, né? Porém, se eu repetir essa entrada, eu vou ter prejuízo ou vou ficar no 0-0. Entende? Não é questão de você menosprezar o teu lucro só porque ele foi um lucro que veio de uma situação sem valor. É questão de você não ficar endeusando o lucro quando ele vem de uma situação sem valor. Não adianta nada você, ah caralho, acertei, tá vendo? Mais uma. Chupa Denise. Gente, pelo amor de Deus. Olha o contexto que veio aquele lucro. Ah, nossa senhora, ele veio de um jogo que eu entrei pra gols que foi uma bosta e o cara conseguiu chutar uma bola lá do meio campo. Ou então o gol saiu no último lance ali, num lance nada a ver. Será que é bom mesmo no longo prazo? Entendeu? É óbvio que comemorar lucro é sempre importante, mas rever as suas posições é mais importante ainda. Principalmente para você que está iniciando. A aposta não é sobre estar certo. A aposta é sobre você estar num cenário bom, um cenário certo, para que no longo prazo você ganhe dinheiro. Entendeu? Principalmente em relação a cotações, né? Não adianta te pegar a qualquer preço. Tá bom. Então já falamos de Bayern e Leipzig, teve o Botafogo, aqui eu já estava na festa, aproveitando, né? O Botafogo deu um show aqui no segundo tempo e virou para cima do Internacional, né? 2 gols de rajada aqui, um gol contra do Nicolas e um do Vitor Sá. Botafogo, ó, difícil parar, tá? Difícil parar. Domingo, jogo horrível do Atlético Mineiro com o Bahia. Olha pra você ver, cotação de 1,62 do Galo. Valia trabalhar a favor do Galo com essa cotação? Não. Ah, mas o Galo ganhou. Repete essa cotação do Galo aí em 50 jogos, do jeito que ele jogou, pra tu ver se você vai ganhar dinheiro. Não ganha. Porque o Bahia jogou muito mais que o Atlético, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo. O Galo, cara, muito sem criação, muito. Alguns lampejos ali de ofensividade, mas ganhou. Fez o que tem que fazer dentro de casa. Essa é a vitória pro torcedor. Pra você que é apostador e trabalhou a favor do Galo, cara, você passou aperto aqui. O Bahia te deixou na mão. Vamos ser sinceros. Então, na próxima vez, o que tu vai revisar? Você vai falar assim, ó, pô, defensivamente, o Galo não tá bem. A gente já fez essas anotações aqui. Criação de jogo do Galo tá prejudicada. Nas minhas análises futuras, eu não vou pegar o Galo abaixo de 2. Pra mim, pra eu trabalhar a favor do Galo, tem que ser assim. Ah, tudo bem. O gol do Paulinho foi aos 49. Talvez a cotação do Galo aqui já estivesse acima de 2 há muito tempo. Tudo bem, mas olha só. Olha onde veio o gol do Paulinho. Isso aqui era criação de ofensividade do Galo? Não. O azul é o do Bahia. O gol do Paulinho veio num momento aleatório. Talvez um contra-ataque. Olha isso. O Bahia teve 60% de posse de bola no Mineirão. O Bahia teve 9 escanteios dentro do Mineirão, o Galo teve 2. Entende? Então, da próxima vez, não é que o Galo não pode ganhar, mas o teu prêmio, o teu risco, ele tem que ser um pouco mais bem pago.
né? Então, 1,62 para o Galo, da próxima vez você vai falar, não, jogando daquele jeito ali, só vai valer entrar 2,50 para cima, para eu começar a pensar em ter lucro. Entendeu? Tudo vale a pena também a gente lembrar que o preço do seu risco, ele importa pra caralho. Com perdão da palavra, tá? Aqui a gente pode falar mais de forma amigável, como se a gente estivesse conversando normal, numa mesa. Vale trabalhar a favor do Galo? Não quer dizer que não vale porque ele está jogando mal. Quer dizer que o seu risco por estar a favor do Galo quando ele está jogando mal, ele tem que ser muito mais bem recompensado para que você tenha lucro. Entendeu? O que mais? Corinthians e Curitiba, jogo tranquilo para trabalhar um over limite no final, tá? A cotação já estava até muito boa aqui dos 67. Eu consegui pegar esse gol do Wesley. O Corinthians virou o jogo, o Curitiba veio para cima igual um maluco, deu espaço. E olha que é difícil a gente pegar isso aqui no Brasileirão, hein? E o Corinthians fez o terceiro gol. Muito tranquilo. Grêmio e Fluminense eu não consegui acompanhar, tava mais focado aqui no jogo do Corinthians. Goiás e América, foi aquela discussão, né? Veio um cara comentar falando, nossa, você falou que tinha grande chance de ter ambas marcas aqui no América e não saiu. Essa foi uma aposta de merda, você precisa rever os seus conceitos. Cara, eu não faço ambas marcas e a minha expectativa era de um jogo muito forte do América, com muita produção de gols. Olha, e pela estatística aqui, a quantidade de finalização que o América deu, me parece sim que foi um bom jogo, tá? Além disso, o América ainda teve uma grande chance. O volume ofensivo do América foi exatamente o esperado. Então, o cenário traçado foi certo. É isso que eu quero. Eu quero acertar o cenário. Eu não quero acertar a aposta. A aposta eu vou acertar de maneira natural, né? Apesar de não ter trabalhado o ambas marcas no América. Mas é o cenário que eu quero acertar. O Flamengo com o São Paulo, decepcionante. Outra situação aqui, ó, 1,80 do Flamengo. Não tinha valor. O Flamengo jogou muito mal no primeiro tempo. Daria para ter trabalhado, se você é trader, ler a pior equipe em campo no Flamengo. O São Paulo tendo muita facilidade de criar em cima das linhas do Flamengo por aqui, né? Então mais uma odd baixa que, na minha opinião, não teve valor. Chelsea e Liverpool, eu acompanhei somente alguns lances, não foi um jogo onde eu acompanhei tanto, mais um empate, né? Nessa quantidade enorme de empates entre eles. Já chegou aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, foi o 7º empate seguido. 0-0, 2-2, 1-1, tá? Início do Barcelona contra o Getafe, nem falei do Real, né? O Real Madrid foi 2-0. Também era um jogo com poucos gols. Esse aqui era um jogo com tendência de poucos gols, com muita intensidade não digo, mas com muita imposição do favorito, mas um jogo com poucos gols, porque o Getafe costuma complicar a vida do adversário. Foi exatamente o que aconteceu. O Barcelona tomou um cartão vermelho aqui no começo, né? No começo no fim do primeiro tempo, mas ainda no início do jogo. E depois teve dificuldade para conseguir fazer o seu gol. Era exatamente o esperado. Mas o Barcelona não ganhou, o favorito era para ter vencido. Não. O favorito teria dificuldade, era o cenário que a gente tinha traçado. Por quê? Porque o Getafe nos últimos anos tinha causado dificuldade para todos os adversários que foram o visitar. E o Barcelona poderia ter vencido. Pelo volume ofensivo, o Barcelona poderia ter vencido. Mas não venceu, eu quebrei minha banca. Aí já é problema teu, com a tua gestão de banca. Entende? O cenário era correto. Dificuldade do Barcelona, porém com imposição. Pelas estatísticas, mesmo com um homem a menos, o Barcelona se impôs e muito. O Barcelona teve 4 grandes chances de gol por aqui. Então foi sim uma situação de imposição do Barça. Mas ele não venceu, eu quebrei minha banca. De novo. Aí é o problema seu com a sua gestão de banca. Se você quebra a tua banca em um jogo só, você ou não serve para isso daqui, ou tem que rever o seu conceito de maneira imediata, porque você vai estar muito próximo do vício. Tá? Um jogo ele não pode ser capaz de fazer nem cosca na tua banca. Porque quando você trabalha num cenário de apostas e trade, você está arriscando dinheiro para ganhar dinheiro. Se você não tem dinheiro para arriscar, tu não vai ganhar. E não adianta tu arriscar mais do que você pode, porque quando der errado, tu vai perder o dinheiro todo. Então, por isso que existe a gestão de banco. É um termo chato? Pra caralho, é um termo chato. Ninguém gosta de fazer gestão de banco. Você acha que eu gosto de ficar anotando? Ninguém gosta. Detesto fazer. Mas se não fizer, fadado ao fracasso. Não adianta. Porque sequências ruins sempre vão aparecer. Você pode ser o melhor criador de cenário do mundo, você pode ser o melhor apostador, o melhor trader, você pode ser tudo. Inclusive ter o melhor emocional possível. Mas se você não tiver uma boa gestão,
Quando a sequência ruim vier, ela vai começar a te abalar, devagarzinho. E ela vai vir no seu ouvido e falar assim, não, bota um pouquinho mais do que você está acostumado. Dobra steak. E aí a sequência ruim, você vai estar no meio da sequência ruim, você vai tomar mais um prejuízo. Aí você tomou com o dobro da steak. Aí que você que estava acostumado a tomar prejuízo pequenininho, já tomou um prejuízo grande. Aí o teu emocional já começa a ficar abalado. Aí tu vai dormir e pensa, porra, fiz merda. Preciso recuperar aquele ali, só para eu voltar ao que estava antes, porque aí eu consigo, depois que eu voltar como estava antes a minha banca, aí eu vou fazer certinho. Esse é o pensamento, né? Na hora que eu recuperar o que eu perdi, eu vou começar a trabalhar correto. Ah, como eu já tive esse pensamento. Por que, cara? Por que você não começa a fazer correto agora? Não. Primeiro eu vou fazer uma cagada com a minha gestão. Depois, quando der certo, na minha cabeça ia dar, né? Quando der certo, eu vou começar a trabalhar certo. Lê do engano. Enfim, vamos embora pra frente. Aqui mais uma... Ah, não foi aqui. Foi na segunda-feira o jogo do Portugal. O Celtic venceu o Aberdeen. O Celtic marcou o seu gol aqui no início. Não tava com tanta pressão não, tá? Eu lembro desse jogo, o Celtic marcou o primeiro gol aqui, mas não tava tão bem. Não era um massacre tão grande. Dos jogos da Copa da Alemanha, pra gente fechar esse domingão, o principal jogo foi esse daqui, na minha humilde opinião, tá? Hamburgo e Rot-Weiss-Essen. Jogo de 4-3, muito, muito bom de se assistir, tá? Foi 3-3 no tempo normal. Foi um jogo para trabalhar mercado de gols, deu para trabalhar over à frente, over limite. Gostei bastante. O Freiburg também trabalhei no segundo tempo, um 2-0. Também foi um jogo muito bom. Teve outro jogo por aqui também, que eu acho que eu tomei um prejuízo. Foi qual? Acho que foi o Fortuna. É, exatamente. Fortuna também foi um jogo muito parecido com aquele Gütersloh, que eu falei com o Gütersloh, que o Ilertsen, na verdade, ele também criou muita oportunidade para poder empatar o jogo e não empatou, acabou perdendo por 3-1 com um gol no final. Esse jogo eu me posicionei também numa longuíssima exposição, eu acho que eu fui buscar aqui 5 gols, me faltou 2, tá? Mas também foi um jogo bom de trabalhar, apesar de não ter dado o gol. Foi um jogo que foi com muita oportunidade, tá? Acho que foi isso aqui da Copa da Alemanha. Depois os favoritos passando o caroço, né? Heidenheim 8. Enfim. Acho que foi isso. Vamos para segunda-feira. Aí segunda teve o Palmeiras com o Cruzeiro. Tava na festa, acompanhei na televisãozinha lá de uma barraquinha. O Palmeiras fez um gol no final. Foi bom para pagar aquela promoção da Betfair, né? A Betfair ofereceu uma promoção de odd 2 para ter um gol nesse jogo. A hora que eu olhei tava 90 minutos 0-0. Falei, cara, não é possível. Que zica. Mas saiu. E o Bragantino empatou com o Vasco. Na verdade, o Vasco empatou com o Bragantino, né? Eu esperava que era o Bragantino vencer. Finalmente saiu 2 gols no jogo do Braga. Mas eu acho que o cenário que eu tava esperando aqui era de um Bragantino na frente do placar para fazer alguma coisa. O United jogou pessimamente para cima do Wolves. Sinceramente, se tivesse que sair um vencedor desse jogo, e saiu o United, merecia ter saído o Wolverhampton. Mais uma cotação de 1,29 que não se confirma. Um primeiro tempo desse aqui não faz essa cotação ficar parada, não. Em cima do que a gente conversou lá no início. Então aqui, ó, era um mercado provavelmente estressado, com muita mobilidade. Isso aqui é perigoso, tá? Então se não tiver leitura, você acaba tomando prejuízo. E eu acho que o Wolverhampton merecia mais, tá? Jogo do Atlético de Madrid com o Granada. Esse gol aqui do Marcos Llorente foi aquele típico jogo, tipo assim, que tava morto, acabou, ninguém quer mais nada. O Llorente pegou a bola sozinho, saiu driblando todo mundo ali e fez o gol. Teve um golaço do Depay também aqui, um 2-1. Mas eu não acompanhei o início desse jogo, então não sei se deu leitura para trabalhar a favor do Madrid. Nos jogos de manhã, eu não vi essa eliminação do Darmstadt com o Homburg. Tadioto comentou sobre isso, que foi um massacre. E tem dessas, cara. Tem dessas. Ah, mas puta merda, cara. O maluco ainda perdeu um pênalti aos 88. Será que tinha valor trabalhar a favor do Darmstadt com essa cotação de 1,30? Olha, meus amigos. Talvez até tinha. Mas nesse dia de hoje, nesse cenário específico, os caras aproveitaram 3 contra-ataques e mataram o jogo. Eu não vi como é que foram os gols, tá? Depois, eu vou até fazer a questão de ver aqui depois.
Deixa eu tirar isso aqui, senão vai me dar strike. Eu vou até ver aqui depois como é que foi. Mas, ó, muito cuidado. Esse é o tipo de cenário que, se você tivesse a favor, se você repetir isso aqui num longo prazo, você vai ganhar dinheiro, eu acho. Eu acho que você ganha dinheiro. Mas a recompensa aqui não era tão boa, né? Esse aqui é o problema. Mas eu não acompanhei esses jogos de segunda-feira de manhã. Eu fui acompanhar esse jogo aqui do Porto com o Moreirense, finalzinho do jogo. O Moreirense acabou cansando, caiu o ritmo, o Porto virou o jogo. E esse aqui do jogo do Boa Vista com o Benfica foi um excelente jogo para gols. Por quê? Quando o Benfica virou o jogo com um homem a mais, o Benfica estava com um homem a mais depois de fazer o primeiro gol, tomou o empate, parecia que ia tomar virada, foi lá com o Rafa e fez o 2-1. Cenário hostil ali, um campo hostil ali no Boa Vista, tá? Torcida em cima e tal, apesar que a torcida do Benfica também estava presente. O Boa Vista veio para cima igual um doido, conseguiu buscar um empate. O Boa Vista com o empate, cara, era um resultado bom. Só que pro Benfica, que vai disputar título, sabia que não era resultado bom. Principalmente porque ele tinha visto o Porto vencer o seu jogo. O Benfica tomou um empate, estava com um homem a menos, pensou, vou para cima de novo. Se eu conseguir fazer o 2-1, posso fazer o 3-2. E aí teve até um cartão vermelho aqui pro Bruno Lourenço, que tinha marcado gol de pênalti. Inclusive marcou um gol de pênalti diferente, né? Ele foi para bater com a direita, depois bateu com a esquerda. Doido pra caramba. E aí, cara, o Benfica, ele foi tão na confiança de tentar buscar o gol no final, o Rafa até meteu uma bola na trave, que nessa de se expor de uma maneira maluca, a linha do Benfica estava muito, muito para frente do meio-campo. O Boa Vista puxou um contra-ataque doido aqui no final e fez o gol. Então era um jogo muito bom para trabalhar gols. Teria pego aqui 2 gols, ou um over limite só no caso. Mas o comportamento do Benfica era um comportamento de uma equipe que estava com um homem a mais, e não um comportamento de uma equipe que estava, naquele momento, até com um homem a menos, né? O Benfica estava para cima igual doido. Por quê? Porque vai fazer muita diferença esses pontos no final do campeonato. No caso, para o Benfica vai fazer muito mesmo, porque era 1, agora é 0, né? Então, não foi uma rodada fácil para os times de ponta de Portugal. E aí, terça-feira, ontem, tivemos aqui Liga dos Campeões, né? Playoffs, eu não fiz absolutamente nada. E no Cuiabá com o Atlético Cuiabá, eu estava também aproveitando o encerramento da festa que foi ontem, terça-feira. Foi isso, meus amigos. Não foram tantas oportunidades de match odds assim. Tivemos uma grande alavancagem no Vitória Colônia, na Copa da Alemanha. O jogo do Hamburgo também foi muito bom para trabalhar. O Hamburgo acabou passando. A Espanha eliminou a Suécia e a Inglaterra eliminou a Austrália. Teremos a final, se não me engano, no domingo. E foi isso. Muitos assuntos tratados, 33 minutos de vídeo. É bom a gente conversar, né, cara? Eu gosto. Depois vocês me contem como é que foi a semana de vocês, o fim de semana de vocês. E já vamos entrar agora em Copa do Brasil. Um abraço, fiquem com Deus e até, se Deus quiser, sexta-feira ou sábado de manhã. Vamos ver. Se tiver oportunidade, a gente conversa na sexta. Um abraço.